141. Então, desamparando os seus discípulos, fugiram todos. Marcos capítulo 14. Se Jesus tivesse que edificar a doutrina do Pai sobre um homem, faria sobre ele mesmo, que nunca fora em vida ignorante, covarde e fujão. A ordem do Pai era fazê-lo sobre a revelação, sobre o batismo de Espírito, que foi o que se deu no Pentecoste. Dali em diante é que houve uma doutrina edificada. Vide Atos capítulo 1, 2, 7, 10 e 19. Tereis a revelação em pleno curso, convencendo a todos, constituindo o testemunho do Cristo. Convém colocar os devidos pingos nos is, colocá-lo sempre que necessário, custe o que custar. Porque os impérios sanguinários passam também os homens, sejam lá quais forem, apóstolos ou anti-apóstolos, mas a ordem divina continuará, porque a parte de Deus é eterna, perfeita e imutável. 142. E levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. E se juntaram todos os sacerdotes e os escribas e os anciãos. Marcos capítulo 14. Aqueles mesmos que foram os esfoladores dos profetas foram os crucificadores do Cristo e estão sendo os inimigos da moral, do amor e da revelação. Não é que sejam eles ignorantes das verdades de Deus, mas é que neles o bolso e o estômago, o mundanismo e as vaidades podem mais do que a virtude e o saber. Contando já um século o trabalho de reposição das coisas no lugar, encabeçado por Elias e feito pelas legiões do Senhor com o nome de Espiritismo, todos os clericalismos ditos cristãos sabem que estão fora da lei de Deus. Sabem que o Espiritismo é a doutrina do Pai deixada por Jesus e reposta no lugar. Mas não fazem caso, porque seus donos têm a consciência cauterizada. 143. A doutrina esotérica não é só uma ciência, uma filosofia, uma moral, uma religião. Ela é a ciência, a filosofia, a moral e a religião, das quais todas as outras não passam de preliminares ou degenerências, expressões parciais ou falsas, segundo para elas se encaminham ou delas se afastam. Grandes iniciados. Exatamente como diz o autor de Os Grandes Iniciados, porque a ciência secreta, como era chamada a sabedoria de portas fechadas, que o Cristo, a preço de sua vida, veio transformar em verdade para toda a carne, era, é e será sempre o fundamento de toda a ciência. Ela começa com um princípio criador, daí derivando tudo, nele tudo se movimentando e nele mesmo tudo tendo a sua finalidade. A excelsa doutrina, como é melhor chamá-la, contém tudo em si mesma. Ao Espiritismo cumpre fazê-la conhecida na terra inteira, porque sendo ele a restauração do cristianismo, que por sua vez é a síntese das revelações, tudo contém das antigas iniciações, dos antigos esoterismos. 144. Nesta série, Rama não nos revela senão os aspectos do templo. Krishna e Hermes fornecem-nos a sua chave. Moisés, Orfeu e Pitágoras revelam-nos o seu interior. Jesus Cristo representa o santuário. Grandes iniciados. Do templo da verdade, o Cristo é a consumação final. É o espírito elevado ao ponto de uno com o Pai. E é a matéria do seu perispírito elevada ao grau de luz divina, que os antigos iniciados sabiam ser a primeira manifestação de Deus ou o segundo estado de Deus. Esta realidade não caberá jamais na mente da imensa maioria dos crentes em geral, como não ficará bem posta na mente dos que se julgam mestres em Israel. Nada mais sabendo, entretanto, do que o coscorão da excelsa doutrina. Para penetrar estas realidades,
cumpre que o santo desconfie de sua santidade, que o sábio desconfie de sua sabedoria. Caso contrário, por sectarismo ou vaidades de posição, mais preferirão ensinar a Deus do que aprender com Deus. Quem quiser ver muito disto, poderá ver, sem esforço algum, em todos os credos da terra, porque aqueles que, sendo míopes, mal conseguem ver um mosquito, em consequência da própria miopia, para si mesmos pretendem estar vendo o infinito. E Deus livre os seus contraditores. 145. Aspas. Quando a ciência souber e a religião puder, o homem acionará com uma energia nova. Fecha aspas. Grandes iniciados. A verdade é a religião, sendo que a verdade espiritual contém a verdade integral, porque do espírito total é que tudo deriva. No dia em que a ciência das coisas materiais, por evolução, encontrar a ciência espiritual, fazendo junção e se apresentando como unidade, a humanidade terrícola estará às portas da cristificação. Cristificação é união com a verdade, não é mistifório religiosista, como sói parecer a muitos. 146. Aspas. 3 coisas há que são primitivamente contemporâneas: Deus, a luz e a liberdade. Fecha aspas. Grandes iniciados. Quem quiser estudar as tradições esotéricas, a sabedoria de portas fechadas, encontrará o ideal acima indicado a reger o pensamento humano. Depois vieram as cleresias idólatras, marchando passo a passo com os politiquismos sanguinários, tendo a chama da verdade sumido, para tomarem o seu lugar as mais grosseiras e repugnantes simulações. Estas, entretanto, sempre tiveram um condão: manter o bolso, o estômago e a vaidade dos senhores de cleresia. 147. Aspas. Ele aparece-nos na pitonisa escandinava, na voluspa do Eda, nas druidisas célticas, nas adivinhas que acompanhavam os exércitos germânicos e decidiam o dia das batalhas, e até nas bacantes trácias que sobrenadam na lenda de Orfeu. 8 nota. Orfeu, palavra fenícia que significa aquele que cura pela luz. Fim de nota. A vidente pré-histórica continua-se na pitonisa de Delfos. Fecha aspas. Grandes iniciados. O profetismo é a palavra de Deus. O Velho Testamento, continuação através de Manu, de Moisés e dos profetas, das tradições esotéricas pré-históricas, bem demonstra esta assertiva, pois centenas de vezes ele repete a ação dos videntes ou homens de Deus. E o Cristo veio para derramar sobre a carne o espírito profético. Só resta, portanto, cultivar a revelação nos quadros da moral e do amor. Feito isso, todos os engodos exteriorísticos irão passando, entrando a humanidade para a era da adoração de Deus em espírito e verdade, até atingir o grau crístico, o estado de sintonia, tendo por altar o saber e a virtude. 148. Aspas. A corrente semítica e a corrente ariana são como 2 rios pelos quais nos vêm todas as nossas ideias, mitologias e religiões, artes, ciências e filosofias. Cada uma dessas correntes é como que a portadora de uma concepção oposta da vida, cuja reconciliação e equilíbrio formariam a verdade. Fecha aspas. Grandes iniciados. A centelha saiu da unidade divina e mergulhou na diversidade, na manifestação infinita. Somente por evolução retornará ao conceito de unidade e depois à condição de unidade vibratória. Portanto, durante a caminhada através de reinos, espécies e famílias, através de contendas psicológicas e conceptivas, irá galgando a unicidade consciente.
E assim sendo, quem começou sabendo e fazendo coisas muito erradas, terminará sabendo, fazendo e ensinando a saber e a fazer, tal e qual como Cristo fez. A Terra já mudou 5 vezes de configuração geográfica e muitíssimas vezes mais de características demográficas, morais e psicológicas em geral. É fermento em processo de levedação, segundo a parábola de Jesus. Como em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável, cumpre a cada filho seu o dever de marchar para o seu mesmo centro originário. Por ali começou a se movimentar e por ali mesmo se reencontrará religado em espírito e verdade. O olho interno, quando se converte em luz esplendente, significa o Filho a se reencontrar com o Pai Divino. Feita esta celeste conexão, penetrado o santuário da divina ubiquidade, os conceitos de espaço e de tempo desaparecem. Tudo é onipresença viva entre o Pai e o Filho. Não são 2 raças a fazer união conceptiva, é cada centelha em particular a fazer a celeste conexão, para que a terra inteira se torne aquela Jerusalém de todos sem fronteiras. 149. Aspas. A Índia e o Egito foram 2 fecundas mães de religiões, possuíram o segredo da alta iniciação. Fecha aspas, grandes iniciados. A alma da iniciação sempre esteve representada nestas palavras: moral, amor, revelação, saber e virtude. Os efeitos dessa cultura desdobravam-se nestas palavras: essência, existência, movimento, evolução, imortalidade, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. Clericalismos e salamaleques idólatras foram aparecendo depois, fazendo a humanidade chafurdar em ignorâncias, erros e crimes. Pela sua elevação em conhecimentos gerais, cada centelha irá sabendo mais sobre cada palavra, irá invadindo a essência de cada uma e tornar-se-á um filho de Deus cada vez mais uno. Os informes podem ser dados por terceiros, como eram dados, e continuam a ser dados, mas a realização interior cumpre a cada um. A luz de Deus não pode ser adquirida de terceiros. Quem não a consegue por si mesmo nunca a terá. A luz de Deus, cada qual a tem nos seus fundamentos. Por isso mesmo que cada um tem a obrigação de iluminar o olho interno, de pô-lo a esplender. Quem pelo saber e pela virtude não o fizer, de outro modo não o fará. Cada centelha espiritual, em processo evolutivo, é um Cristo em desabrochamento, é um sol espiritual em expansão. 150. Aspas. Tal como os raios de uma mesma circunferência, todas essas tradições partem de um centro comum, a que se pode chegar seguindo a sua direção. Então, para lá da Índia dos Vedas, para lá do Irã de Zoroastro, na alvorada crepuscular da raça branca, se verá surgir das florestas da antiga Sítia o primeiro criador da religião ariana, cingido pela sua dupla tiara de conquistador e de iniciado, e ostentando na mão o fogo místico, o fogo sagrado, que iluminará todas as raças. Fecha aspas, grandes iniciados. Aos espíritas de boa vontade advertimos, concitando ao estudo da história das revelações, reagindo contra um certo número de elementos que, pretendendo mestria, embora incapazes de ir além da mediocridade, desaconselham tais estudos porque veem os discípulos lhes passando à frente. Cada qual deve estudar quanto possa, e sem dar atenção a pretensos mestres em Israel, gente escrava de um teto limitador, gente que pensa ser o espiritismo, a ciência da vida integral, apenas a mediocridade de que são portadores. O centro comum da iniciação era o conhecimento daquelas palavras transcritas no ponto anterior.
Deus era manifesto em sua infinita profundidade e manifesto como a chamada criação. A partir desta matriz originária, tudo mais eram questões de minúcias e pormenores. O Espiritismo, como súmula das revelações, não é e nunca será escravo de concepções confinadas. Haja respeito por estas palavras: moral, amor, revelação, saber e virtude. Respeito significa vivência, ação social, tudo transformado em trabalho fiel. E títulos exteriores e basófias em espiritismo nada representam.